gente volta a falar da aceleração aqui do IPCA de julho, ou seja, a inflação brasileira, divulgada para o mês passado pelo IBGE. O mercado projetava uma aceleração maior do que o índice nesta margem, ou seja, de um mês para o outro. O resultado foi pressionado por energia elétrica e por passagens aéreas. Para detalhar este balanço geral do IPCA, chamo aqui a nossa tela a estrategista de inflação da Warren, Andréa Ângelo. Bom dia, Andréa, seja bem-vinda. Oi, Gabriel, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Abaixo das projeções, inclusive abaixo do piso das projeções. Eu estava dando uma olhada na broadcast, quem apostava menos no IPCA deste mês apostava em 0,28. Nós tivemos um IPCA de 0,26%. O que acabou surpreendendo vocês, economistas, especialistas em inflação, nessa divulgação da inflação do último mês, André? Nossa, Gabriel, foi uma mistura de tudo, viu? Não teve um item só. Mas, enfim, realmente veio um número muito melhor que o esperado. A gente aqui tinha 0,36, a gente estava ali junto com uma mediana de mercado. A inflação, então, acumula 5,23% em 12 meses, em torno de 3% no ano. Uma inflação melhor, né? Uma inflação corrente melhor explicada por alimentos em deflação. E acho que o mais relevante para a gente, e acho que e que explica a grande surpresa também do desvio das projeções, foi a parte de bens. Então, a gente tem que lembrar que todos os índices de preços na Ásia, a gente tem acompanhado bastante índices de preços ao produtor na China, em Taiwan, esses índices de preços estão baixinhos, desacelerando, deflação por lá. E é um excesso de oferta de bens. Então, você não está exportando como imaginava lá na Ásia para o Ocidente, ficam bens lá. E aí os bens exportam para os países como o Brasil e provavelmente um preço mais baixo. Então, está refletindo sim um excesso de oferta de bens no mundo vindo para o Brasil em preços mais baratos, é o que a gente acredita, além, obviamente, do câmbio que está ajudando, né? Então, assim, a gente tinha uma expectativa de um real ali no início desse ano de 5,90 em R$ 6. A gente está vendo o real mais baixinho. Então, isso já está refletindo agora e está ajudando a inflação do consumidor aqui no Brasil. Então, toda a parte de automóveis, eletroeletrônicos, os itens de higiene pessoal que são importados e que têm matérias-primas importadas também, isso aí está ajudando bastante e hoje o número refletiu esse motivo. A gente já vê esses efeitos do tarifaço, não lá nos Estados Unidos, a gente acabou de trazer aqui alguns destaques do CPI, mas aqui no Brasil a gente já está sentindo esses efeitos, coisas sobrando no mercado internacional e aqui também no mercado brasileiro, talvez puxando para baixo essa tua avaliação, pelo menos o que a gente tem de geral aqui, e claro, este dólar mais baixo. A gente viu um repique do dólar no último mês de julho, mas isso não é imediatamente repassado para os produtos, né, André? Eu queria que você avaliasse isso, porque a gente teve um dólar que passou ali, por exemplo, dos 5,60 em alguns momentos, com toda a tensão do tarifaço. Mesmo assim, os repasses não são imediatos. Não são imediatos. Em geral, o que a gente vê, né, é assim, quando o dólar deprecia, né, o real deprecia, e a gente, que é o que você está dizendo, o repasse para os preços ele é mais rápido do que na apreciação. Mas acho que tem duas forças agindo ali. Você, mesmo tendo uma leve depreciação do real, você tem esses produtos chegando mais baratos, né? Então, pode se neutralizar. Então, chega um momento que você neutraliza pelo excesso de oferta mesmo. Mas, mesmo assim, o câmbio do mês, seja na depreciação do real ou na apreciação, ele não é imediato, assim, ele não é tão tempestivo. A gente vê muita essa tempestividade nos índices de preço ao produtor, no IGP. Nas matérias-primas, lá normalmente o câmbio chega mais rápido do que no IPCA, que é o produto final ali na gôndola, né, das farmácias, do consumidor, das lojas de departamentos. Mas em geral não, demora um pouquinho mais. A gente estima aqui que esse câmbio mais apreciado, ele começou a ser repassado agora. Então a gente ainda tem esse vetor positivo desse câmbio, mesmo que em 5,60, que é muito bom, e é abaixo do que era esperado
esperado ali no início, então essas expectativas vão se ajustando, e também esses produtos, né, que devem estar chegando mais baratos ali, de asiáticos. O que chamou muito atenção, e só para dar mais um exemplo desse excesso de oferta de bens e esses produtos que ajudaram na inflação desse mês, foi os vestuários. Então, o vestuário teve uma deflação maior do que era imaginado e do que esperado ali, para o momento. Perfeito, trazendo só esse destaque geral de vestuário, caindo 0,54% em julho, revertendo a alta do mês anterior. O vestuário havia subido 0,75% em junho e agora cai 0,54%. Não tem tanto peso assim no índice geral, 0,03%, mas mesmo assim é um dos itens que puxa para baixo. E agora, Andréa, para serviços, a gente vê ainda uma inflação bem acima da média, 0,26% ali por cento a inflação geral e os serviços acima do 0,5% de aceleração. A gente também teve notícia positiva nestes serviços, o que destoa sempre é passagem aérea, desta vez subindo 20%. Acho muito legal que vocês já entendem de IPCA, Gabriel. Parabéns, é isso mesmo. Passagem aérea é um item super volátil, que ele é classificado como um serviço. A gente conheceu os 19% de alta no IPCA 15 de julho, e agora ele repete por metodologia ali do IBGE. Então, isso aí puxa serviços, então serviços fica mais rígido, e com uma variação maior, como você está explicando. Mas quando a gente abre todos os itens de serviço, teve muita notícia boa. Aplicativo, transporte por aplicativo mais baixo, os serviços de mão de obra intensivos, né? Cabeleireiro, manicure, um pouquinho de serviços médicos, isso ajudou bastante a inflação. E aí é onde está a grande bola da vez para a política monetária, que são esses grupos de serviços de mão de obra que eles são muito relacionados com a tendência da inflação e aonde é a potência da política monetária. Então, o número de hoje, ele traz também aquela visão que o diretor a semana passada, o Diogo Guilhem, falou abertamente em um evento aberto, a mercado. Ele falou: "Olha, eu nunca duvidei da potência da política monetária. E para mim, hoje, a inflação corrente, ela está mostrando exatamente isso. Então, há o juro batendo na economia, nos preços, e é principalmente nesse grupo que está desacelerando bastante. Obviamente, acima do que é o centro da meta, as bandas ali, mas o nível que ele veio foi muito alto. Então, essa desaceleração é extremamente relevante, isso que está acontecendo, e, ao que parece, é uma tendência que deve continuar nas próximas leituras e este ano. Perfeito. Quando a gente olha para a energia elétrica, nós trazemos anteriormente, porque por conta de alguns reajustes, principalmente da conta de desenvolvimento energético no Brasil, a gente tem a MP de reforma do setor elétrico que aumentou bastante essa conta, pelo menos de forma provisória até ser ratificada pelo Congresso Nacional, mas aumentou a conta de desenvolvimento energético. A alta para a energia elétrica projetada para este ano, acima de 6%, segundo a ANEEL, essa é a projeção, e a projeção anterior, lá do comecinho do ano, era de 3,5%. É fator de atenção essa energia elétrica, na opinião de vocês, André? Porque no final das contas, para fabricar praticamente tudo, precisa ser de energia, ou ali por combustíveis, ou a energia elétrica em si. Esse é um item extremamente relevante no custo do empresário, né, do final ali da loja, dos produtos. Então, é relevante e é preocupante. Por quê? Temos duas coisas. Então, os reajustes de aniversário das distribuidoras, eles foram mais altos do que era esperado. Esse reajuste coloca muito os custos que eles estão tendo com a energia elétrica, dentre outros. E a conta de desenvolvimento de energia, né, a CDE, como você mencionou, ela foi 8 bilhões a mais do que era esperado no início do ano. E não tem jeito, essa conta maior, ela entra subsídios para outras fontes de energia, entra até, por exemplo, subsídio para agricultura. Então, dentro dessa conta, se ela fica mais gordinha, ele é repassado, as distribuidoras repassam para o consumidor. Então, a gente está vendo muito isso, além de outros custos que pesam ali de energia elétrica para as distribuidoras. Então, esse 6% ali que a ANEEL revisou de projeção para terminar o ano de energia elétrica nisso, tem a ver com esse momento que o setor elétrico ele precisa de uma reforma
estruturante, e a MP 1.300 ela vem muito nessa linha de tentar tirar muitos dos subsídios que foram acontecendo. Assim, alguns subsídios são extremamente relevantes, a gente sabe que é importante para a população. Essa MP 1.300 trouxe também a tarifa social, então aumentou o número de famílias que são atendidas pela tarifa social e tem isenção na conta. Então, de alguma forma, isso também é refletido na conta das outras pessoas que vão ser beneficiadas, né, por essa tarifa. Ou seja, alguém tem que pagar a conta e a gente está sentindo isso sim. Então, é necessário uma reforma, uma reestruturação do setor elétrico, que essa MP 1.300 que tem que ser discutida no Congresso aí essa semana, ela precisa realmente ser estruturada e ter novas colaborações ali do Congresso para a gente tentar estruturar melhor o setor elétrico. Então, no IPCA, você tem esse custo extremamente relevante. E esse eu chamo até de choque, que acaba que esses choques levam a uma inflação futura mais forte, né? Então, a perspectiva que a gente tem para esse grupo não é de arrefecimento à frente. E nem tudo tem a ver somente com a situação hídrica e com bandeira tarifária. Obviamente, o mês de julho é marcado, né? Foi marcado pela bandeira vermelha, então é uma bandeira que a tarifa é mais cara, sim. Para frente, a gente acha que isso ainda fica, depois tem bandeira vermelha 1 de novo, amarela. Então, o cenário hídrico não é favorável, mas só ele não justifica esses preços de energia mais caros e a conta ali em torno de 6% para encerrar esse ano. E prospectivamente, a gente não vê alívio desse lado, tá? Para frente, a gente acha que isso pode ser um choque relevante para os empresários ali que vão ter que colocar na conta e até o preço do produto da matéria-prima final para 2026. Então, é algo que a gente está monitorando aqui e segue como um risco relevante para o balanço de riscos aqui da inflação do ano que vem. Perfeito. Inclusive, sobre estes reajustes maiores das distribuidoras, tem na tela aqui a cara da inflação de energia elétrica deste último mês. Eu queria só compartilhar, pedir para o pessoal da produção colocar na tela esse espelhamento. Nós temos uma energia que subiu, claro, no Brasil em média 3% neste último mês, mas em São Paulo uma alta de 10,5%, justamente no mês de julho tivemos o reajuste da Enel aqui em São Paulo de cerca de 14%. 13,90 alguma coisa. Então, 10,5% de alta para a energia elétrica em São Paulo, em média, puxou, claro, toda a média brasileira para cima. Então, temos aí aumentos que vão de 2,4 em Curitiba até quedas de 2,38 em Belém, mas quem efetivamente influenciou nessa energia elétrica no mês de julho foi São Paulo, com alta de 10,5% no custo da energia elétrica residencial. Andréia, obrigado por nos ajudar com essa leitura da inflação, trazer essa análise qualitativa do dado que foi muito melhor do que a expectativa, 0,26% de alta, projeção de mercado em média era 0,35 a 0,37, e eu estou usando Reuters e Broadcast como um comparativo por aqui. Agradeço, claro, pela participação constante aqui com a gente falando sobre inflação. Até uma próxima, lhe desejo também um bom dia. Até a próxima, contem comigo e um bom dia para vocês. Agradecido, até.